tudo que eu acredito que não sente que este código vai mudar grande coisa em relação, acima de tudo, à questão da precariedade, mas poderá mudar muito em relação aos despedimentos, não é verdade? Não, eu creio que vai mudar em relação à precariedade, a minha opinião é que vai agravá-la. Para pior, exatamente. E vamos lá ver, eu acho que o primeiro erro que não deveria ser cometido e que já foi cometido quando foi da aprovação do Código, vulgarmente conhecido Bagão Félix, em 2003, é o de se esquecerem as questões que estão a montante das leis. Isto é, um código não altera nem modifica nada de substancial, pode ajudar a acelerar ou a retardar mudanças que têm de ser introduzidas a nível político e económico e social e que não são, e que não têm sido. A primeira questão que se tem de colocar... Não, nem era o código que competia. Há aqui uma questão, nós somos um país hoje que não tem praticamente agricultura, que não tem praticamente indústria, que tem alguma construção civil que se anima quando há estádios e aeroportos para construir, e que tem um setor terciário cuja esmagadora maioria é de trabalho pouco qualificado, call centers e companhia. E a primeira questão que se tem de discutir é se um país como Portugal, que é um país com condições para ser um país mediana ou mais do que medianamente desenvolvido, pode sobreviver com este modelo, com este figurino de desenvolvimento económico. E o que é que deve ser feito? E se foi correto o caminho que seguiu até agora de se aceitar destruir a capacidade produtiva do país, em vez de os milhões que vieram da União Europeia terem servido para nós nos modernizarmos e apetrecharmos. Portanto, na sua perspectiva, continuamos pouco qualificados, o trabalho Segunda continua a ser intensivo. Porque é que, quando se fala da competitividade da economia portuguesa ou da fraca competitividade da economia portuguesa, o que é que se quer dizer com isso e quais são as causas? Também ninguém discute isso. Quer dizer, a economia portuguesa é pouco competitiva porque os trabalhadores portugueses são maus, trabalham pouco tempo e ganham muito. E, portanto, a aposta tem de ser no fator da extensão da jornada de trabalho e da contenção dos custos salariais, ou a economia portuguesa é pouco competitiva porque nós não fizemos a aposta que devíamos ter feito nos grandes fatores da competitividade, a economia do século XXI. Ou seja, o investimento tecnológico, a qualificação dos recursos humanos, a capacidade de inovação, a excelência da gestão, etc. E, portanto, sem nós discutirmos, nós, país, discutirmos estas questões previamente e sem serem adotadas medidas nesse campo, e nas mais diferentes setores. Por exemplo, como é que hoje uma empresa que queira efetivamente apostar nesses fatores de modernização e de aumento de competitividade é diferenciada pelo Estado relativamente àquela que continua a apostar no velho modelo taylorista próprio dos setores tradicionais da nossa atividade económica, que trouxeram vantagens competitivas nos anos 60 e 70 do século passado, mas que está hoje completamente esgotado, e que era o do vestuário e calçado, produtos finais com um preço baixo, com alguma qualidade, baseado em trabalhadores, trabalhando intensivamente e com salários baixos. Isso deu alma ao criador, esse modelo está completamente esgotado. Ora, para onde é que aponta? Agora, então, podemos ir. Para onde é que aponta este código? Este código aponta no sentido da aposta desses fatores, ou aponta no sentido da continuação da aposta, no reforço da aposta do modelo taylorista dos baixos salários e da pouca qualificação. E, em meu entender, aponta claramente neste segundo sentido. Por exemplo, fala-se no combate à precariedade. E o Sr. Primeiro-Ministro, quando o PS fez um colóquio da Assembleia da República, invocou com um ar muito satisfeito que, de antes, o Código de Trabalho anterior, na sua versão anterior, previa os contratos a prazo, podiam ir até 6 anos, e agora o Partido Socialista cometeu a enorme proeza de voltar àquilo que existia antes, que era de limite máximo de 3 anos. A questão não é essa. A questão é que foi mantido, por exemplo, e acho estranho que ninguém o tenha referido aqui, que o principal fator da precariedade é este pano de fundo económico e social em que se motiva quem quer continuar a apostar nesse velho modelo taylorista ultrapassado. Há uma norma na lei que, em nome da política ativa de criação de emprego, permite aos empregadores contratarem trabalhadores jovens à procura de primeiro emprego e também desempregados de longa duração, e um ligeiro parênteses aqui para dizer, nós temos uma jurisprudência absolutamente inacreditável que considera que trabalhador desempregado, jovem à procura de primeiro emprego é aquele que nunca teve um contrato sem termo e, portanto, um trabalhador tenha contratos a prazo há 10 anos, é sempre um jovem, é sempre um trabalhador à procura de primeiro emprego, podem ser contratados a tempo para preencher necessidades de trabalho temporárias. É preciso ver que nós, neste momento, temos um figurino de mercado de trabalho que se caracteriza qualquer coisa como cerca de 1.200.000 trabalhadores na economia informal, onde não há, pura e simplesmente, direito de trabalho nem normas de trabalho. Temos cerca de 1.200.000 trabalhadores a recibo verdes, dos quais seguramente cerca de 800.000 são falsos recibos verdes, ou seja, são recibos verdes encobrindo verdadeiras relações de trabalho subordinado. E temos qualquer coisa como 700.000 trabalhadores contratados a prazo.
Ou seja, nós temos 2.700.000 pessoas, todos os dias saem de casa, sem saber se à noite ainda têm a sua fonte de subsistência. Isto é assim, não é por um problema de maldade intrínseca deste empregador ou daquele. Não se pode subjetivizar as coisas assim. Isto é assim, porque de facto o modelo de desenvolvimento económico, e essa é uma questão política, da responsabilidade dos decisores políticos do país, é um modelo que aponta, de facto, para que o nosso país seja uma mera colónia da União Europeia com um lugar de periferia completa, em que nós temos apenas as franjas menos qualificadas da atividade laboral. E nós podemos por aqui fora, por exemplo, o engenheiro João Prensa fica satisfeitíssimo porque diz não há precariedade quando o período experimental são 180 dias. Poderá baixar a precariedade. Não disse nada disso, desculpe lá. Poderá baixar a precariedade. Depois permita comentar até o seu assunto, estão um bocado errados. Essa técnica da interrupção eu também a sei usar, não a usei em relação a mim. Vamos lá ver, agora são 180 dias. O Joaquim Dionísio assinalou, e com razão, eu não conheço nenhuma ordem jurídica em que o período experimental, pode haver, mas também sei alguma coisinha de direito de trabalho. Não conheço nenhuma ordem jurídica em que, para a generalidade dos trabalhadores, não estamos a falar para trabalhadores com cargos de direção ou altamente qualificados, o período experimental seja, para toda a gente, desta dimensão. E diz, isto vai diminuir porque agora se desconta o período que houve de atividade prestada anteriormente. Pois, simplesmente isto é de alguém que não conhece ou não quer conhecer qual é a realidade do país. Porque toda a gente sabe, por exemplo, que hoje os grupos bancários têm dentro de si, às vezes, 10, 12, 14, 20 pessoas jurídicas diferentes. E, portanto, aquele trabalhador vai circular por várias entidades pertencentes, embora ao mesmo grupo, pessoas jurídicas diferentes, sem que esta regra, que respeita a pessoa do mesmo empregador, que é o que diz expressamente a lei, lhe seja aplicável. Uma ordem jurídica que permite... uma mudança no Código também nessa matéria. Mas o problema é saber se a mudança que é introduzida no Código, que é esta do desconto, é suficiente para compensar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um problema jurídico. Pela primeira vez foi considerada a não possibilidade de acumular contrato a prazo, com contrato temporário, com contrato de prestação de serviços, por mais de 3 anos, na mesma empresa ou nas empresas com relações de domínio ao grupo. E, portanto, a situação concreta que estava a referir. Já lá vamos. Mas essa porque, situação, de facto, mudando, deixa de haver esse quadro que acaba nos setores de trabalho pouco qualificado, a mobilidade dos trabalhadores, em particular dos trabalhadores jovens, é elevadíssima. A mobilidade não pode ser uma estratégia patronal em relação a atividades qualificadas, porque essas exigem, naturalmente, um investimento forte no trabalhador e alguma estabilidade. Agora, exatamente porque a maioria das nossas atividades, designadamente no terciário, são atividades de pouca qualificação, a mobilidade pode ser uma estratégia patronal. Um período experimental de 179 dias, digamos assim, de 180, portanto, permitindo a dispensa do trabalhador, 179 dias, vai gerar, e desafio os meus colegas de mesa a virmos aqui discutir isto daqui a 1 ano ou 2 ou 3, vai gerar, mantendo-se a ambiência política, económica e social que hoje existe relativamente ao modelo de desenvolvimento económico, é que os nossos jovens, que já hoje não entra nenhum para uma empresa, a não ser com um contrato a prazo, são corridos ao fim de 179 dias. Vamos ouvir, então...